Esse vídeo é diferente dos outros que eu já publiquei aqui nesse canal e eu vou te dizer por que isso numa só frase. Eu venho entregando conteúdo, mas não venho entregando o caminho, não venho dando o caminho para vocês. Você pode ter assistido tudo aqui que eu já gravei e ainda assim sair daqui sem saber por onde começar, porque eu entreguei pedaços, né, daquilo que você precisa aplicar. E pedaços não organizam uma empresa. Hoje, isso muda. A partir desse vídeo, esse canal passa a ter uma estrutura, e uma só estrutura. E é dela que eu vou te falar aqui nos próximos minutos. Simbora? Antes, para quem está me conhecendo agora, para quem está chegando aqui no canal agora, eu sou Mili Garcês, especialista em estrutura empresarial. Eu trabalho com mulheres que cresceram no esforço e que hoje sentem que o próprio negócio virou um peso muito grande na sua vida. Não é falta de competência, sabe? Também não tem a ver com falta de vontade. É que falta realmente uma estrutura básica, mínima, viável dentro dos seus negócios para que sustente o que elas construíram, que você construiu, com amor, com dedicação. Mas hoje você sabe que está um pouco pesada. Porque uma frase que eu não canso de repetir é a seguinte: sua empresa deveria sustentar a sua vida e não consumir ela. Eu cheguei a esse vídeo depois de um ano aí conversando com várias dessas mulheres, participando de feiras de mulheres empreendedoras, vendo elas trazerem suas dúvidas e seus questionamentos, conversando de verdade, nos directs, né, em lives, em mentorias. E elas me trouxeram essas conversas, me trouxeram até aqui e me mostraram uma coisa que mudou assim completamente a forma como eu organizo o meu trabalho e me fez enxergar um propósito, inclusive, nessa forma de trazer isso para vocês. A maioria das empresárias com quem eu falo não tem falta de informação. Na verdade, nos últimos tempos é muito difícil você ter falta de informação. Pelo contrário, elas leem, elas estudam, elas participam de mentorias, elas compram cursos, elas realmente se dedicam na busca desse conhecimento. Sabem o que precisa ser feito. Algumas nem isso não sabem direito, não sabem qual é o próximo passo. Só que ter todo esse conhecimento continua deixando elas exaustas, porque por muito tempo eu olhava para isso e não entendia. Mas até o dia em que eu percebi o problema dela, seu problema, não é falta de informação, é sequência, é próximo passo. Cada uma estava aplicando uma dica aqui, outra ali, sem uma ordem, sem a construção de um passo a passo, de uma estrutura que te dissesse, é por aqui o caminho. E sem ordem, uma boa decisão piora, porque você não consegue decidir realmente, não consegue ter autonomia, né, para decidir pelo certo. Então você tenta delegar antes de ter clareza. E aí, para quem você delega, faz tudo errado. Não consegue fazer do jeito que você esperava e não atende às suas expectativas. Por exemplo, você contrata um vendedor antes de organizar a sua operação. Então você queima dinheiro com folha de pagamento, né, sem retorno. Porque a pessoa não entendeu, não adquiriu essa cultura que está dentro da sua cabeça. Então você expande o produto antes de estruturar realmente o seu time. Aí você faz o quê? Multiplica o caos que já tinha antes. Porque você não organizou e não teve clareza daquilo que precisava. E aí a empresária, né, nessa situação conclui: putz, comigo nada funciona. Deixa eu te dizer, não é você, é com a ordem que precisa ser executada essas coisas. Então toda empresa revela a mente do líder. Se a sua mente está em caos, você não consegue organizar as coisas com dicas aleatórias. Se organiza com um método. Foi a partir dessa percepção que eu sistematizei aqui, né? Reorganizei esse passo a passo e tudo que eu já vinha entregando, só que em pedaços, mas agora numa estrutura única, num passo a passo que você olha, entende e consegue aplicar. E essa estrutura, ela tem nome e condiz exatamente com o que você está precisando agora. Esse é o método livre. Eu sei, com 5 letras, 5 etapas, 5 passos que vai resolver cada uma das dores que você tem hoje dentro do seu negócio
e eu sei que você é muito feliz com ele, mas ainda precisa de mais tempo para desfrutar dele, para que ele não consuma a sua vida. E nenhuma dessas dores se resolve sem o passo a passo desse método. Eu vou te apresentar cada uma, tá? Por cima. Nos próximos vídeos eu vou aprofundar. Nesse eu vou te mostrar uma a uma, mas de uma forma mais macro. A primeira delas é o L de lucidez. Aqui mora a empresária que vive apagando incêndio e pensa que é falta de tempo. Não é falta de tempo. Falta enxergar o todo, falta ter essa clareza. A lucidez é o trabalho que vai fazer você sair do meio da operação e olhar para a sua empresa de cima, na visão estratégica em que você já deveria estar. Então você vai saber o que é urgente, saber o que é importante e entender que urgente e importante quase nunca são a mesma coisa. Sem essa etapa, qualquer organização que você fizer ou que você tentar fazer vai te custar mais energia do que realmente trazer algum resultado, trazer alguma entrega. Você precisa estar nesse lugar estratégico e olhar com lucidez para o seu negócio. O I é de identificação. Aqui mora a frase que eu mais escuto: ninguém faz igual a mim. E realmente, enquanto essa frase for verdade na sua cabeça, sua empresa vai continuar dependendo de você e não vai conseguir existir se você não estiver 100% do seu tempo e entregue a ela. Identificação é onde você decide o que parar de fazer hoje, o que continua sendo seu e qual é o seu papel real como líder, não como funcionária escrava da sua empresa. Consegue entender? Talvez esse vai ser o passo mais difícil de todo o método, porque exige soltar aquilo que te dá uma falsa sensação de controle. Eu sei. Parece que você olhar para tudo, ver tudo, direcionar tudo, é como se você estivesse no controle. Mas não é. Confia. A terceira letra do método livre é o V de validação. E aqui mora o medo. O medo de soltar, de delegar, de confiar, de delegar e aí o que você delegou voltar de forma errada, de não ser executado conforme as suas expectativas. E eu te digo, esse medo não é irracional. É o que ele realmente existe. Quase toda empresária que tem esse medo já se machucou tentando antes, contratando pessoa e não atendeu a sua expectativa, ou contratou, a princípio pareceu muito bom, mas não retornou do jeito que você esperava. Mas há uma diferença entre soltar e abandonar. Essa etapa de validação é onde você aprende a soltar o que você precisa soltar, delegar, mas com critério. Então você passa a criar parâmetros antes de cobrar, validar as entregas sem virar assim microgerenciamento, e é onde uma frase vai virar ferramenta para você. Delegar não é perder o controle, é amadurecer a sua liderança, ok? O R do método livre é de reestruturação. Então, aqui mora a empresária que sabe que precisa de time, mas não sabe quem contratar primeiro. Você quase sempre erra no primeira contratação, no primeiro passo para construir esse time. Por quê? Porque a maioria contrata pela vaga assim mais ruidosa do momento. Então, acha que precisa de vendedor, acha que precisa de marketing, acha que precisa de um assistente, de uma faz tudo, né? Uma pessoa que vai me ajudar aqui a fazer todas as coisas. E aí, linda, quase sempre não é nada disso. A sua primeira contratação certa é aquela que vai tirar de você o que mais te drena, para você colocar a sua energia, o seu tempo no lugar certo. E quase nunca é o que parece, é o que você acha. Essa reestruturação é onde você descobre a ordem certa das contratações que você precisa para o momento que você está vivendo e de como montar um time pequeno, né, enxuto, mas produtivo, sem queimar dinheiro com gente que não vai mudar nada dentro do seu negócio. Conseguiu entender? Fez sentido aí para você? Já comenta aqui para mim. A última letra, a letra E, de
expansão. Aqui mora a frase que ninguém fala em voz alta, mas eu vou dizer. Minha empresa cresceu, mas a minha vida piorou. Faturou mais, né? Pode ter aumentado o seu faturamento, mas você descansou menos. Conquistou mais, mas sentiu menos. Que adianta você fazer tanto esforço sem desfrutar realmente disso, né, desse império que você está construindo? Expansão é onde você aprende a crescer sem destruir quem você é e até quem você quer se tornar, sem perder seu casamento, sem perder sua saúde, sem perder o seu tempo de mulher, de cuidado, de autocuidado. É sobre isso que eu mais falo por aqui. Crescer com indicadores, né, com ritmo sustentável, com liderança estratégica. É aqui que mora também, eu gosto, né, de trazer frases para vocês assimilarem, que organiza melhor aí na sua cabecinha. Seu negócio deveria sustentar a sua vida, não consumir ela. Já conseguiu gravar? Que é a segunda vez que eu já falo essa frase por aqui. Agora, esse canal não é para qualquer empresário, tá? Que a gente já vai fazer um pouco mais de intimidade aqui. Eu prefiro ser honesta com você agora do que mais tarde você entender isso. Esse canal é para mulher empresária que fatura ali entre 30 e 50 mil reais por mês, que trabalha 10, 12, 14, sei lá, 15 horas por dia e que sente que se parar por uma semana, se você decidir viajar, se você decidir só dar um tempo, o seu negócio desmorona. É para mulher que é empresária, que já tem conhecimento, mas falta organização, que quer crescer, tem gana para fazer o seu negócio invadir o mundo, mas não quer destruir sua vida pessoal no caminho. Se você se identificou com pelo menos aí 2, 3, 4, né, dessas frases que eu falei, você está no lugar certo. Esse canal foi construído pensando em você, que não quer mais viver nesse paradoxo de construir um negócio e destruir a vida, mas que quer aliar essas duas coisas. Agora, se você está começando do zero, né, ainda sem CNPJ, ainda sem clientes recorrentes, esse canal, assim, pode te servir em algumas coisas, mas mais pra frente, quando você decidir fazer essa virada, sair do eu empresária, aí ele vai te servir ainda mais. E se você fatura aí acima de 100 mil e já tem a operação estruturada, o que eu vou te entregar aqui vai aprofundar nessa série. Talvez seja básico demais para o seu estágio. Não tem problema nenhum, né, você estar no canal, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui pode ser que mesmo numa empresa estruturada você ainda não esteja aplicando, porque eu já vi isso acontecer em empresas imensas. Eu prefiro ser clara, né, agora, a tentar te agradar, quem não vai sair daqui realmente com uma transformação real. Por isso, eu já estou explicando isso por aqui. Nos próximos vídeos, eu vou aprofundar cada letra do método. Então, vou te explicar como ter essa lucidez, como passar para identificação, então todas essas etapas. Na quinta-feira que vem, a gente vai aprofundar como você ter essa lucidez dentro do seu negócio, como começar a enxergar a sua empresa de verdade, antes de tentar organizar qualquer coisa, tá? Depois, a gente vai entender sim a identificação, vai falar de validação, vai falar de reestruturação e chegaremos também à expansão do seu negócio. Tudo isso com muita tranquilidade e com mais profundidade para que você consiga, né, através dessa série de 5 vídeos, toda quinta-feira ao meio-dia, e implementando isso no seu negócio, no seu dia a dia, com time, sem time, e já tendo essa noção de como fazer. Se isso faz sentido para você, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque quinta que vem você vai estar aqui comigo e a gente vai aprofundar aí nesse primeiro detalhamento da etapa de lucidez do método livre. Para fechar, se você quiser conteúdo diário, eu estou no Instagram com o @miligar6, você pode me seguir. E com certeza, muitos dos vídeos do meu dia a dia ali também vai ajudar você. Toda noite, às 7 também,
agora, na verdade, 3 vezes na semana. Tem uma live aberta com o tema do dia, caixinha de perguntas, e aí, às vezes, uma reflexão, né, sobre como liderança feminina e estratégica pode ser aplicada dentro do seu negócio. E em breve, olha aí, muitas novidades, muitas coisas acontecendo por aqui, eu vou disponibilizar uma ferramenta nova, que é o diagnóstico da sobrecarga empresarial. Eu quero que você entenda através de um quiz inteligente, que ali cerca de 5 ou 15, né, entre 5 e 15 minutos, vai te entregar um plano de ação personalizado para você já começar a aplicar ali pela lucidez o primeiro passo do método. Quando estiver no ar, eu vou trazer o link aqui, vou deixar na descrição desse vídeo, mas você vai conseguir entender em que ponto você está dessa sobrecarga e saber se você realmente está pronta para o próximo passo. Para terminar, eu construí esse trabalho pensando em uma coisa simples. De novo, a sua empresa deveria sustentar a sua vida, não consumir ela. Te vejo na quinta-feira que vem. Até mais!